Eu disse para vocês que a minha proposta nesse primeiro dia é lançar fundamentos que servirão como base de todos os outros dias. Nos outros dias, nós vamos fazer estudos de caso, falar de problemas específicos e de soluções específicas. Mas nós ainda estamos redefinindo algumas coisas que são necessárias para nós lidarmos com esses problemas específicos. É por isso que, nesse momento, eu quero falar com vocês de crianças com necessidades especiais e a fé cristã. E por que é importante nós falarmos isso no primeiro dia? Porque exige algumas definições, como eu tenho dito. A primeira delas é, gente, o que é uma criança? Eu repito que às vezes nós falamos muito e compreendemos pouco. E pode parecer uma pergunta óbvia, mas não é. O significado e o papel de uma criança pode mudar. E algumas faculdades de pedagogia, inclusive, estudam essa alteração através dos séculos. Uma das obras mais respeitadas no meio acadêmico é a obra de Philip Harris. Ele escreveu um mega livro, né, intitulado A História Social da Criança e da Família. Essa obra é clássica que traça a evolução da percepção da infância a partir do século XIV, destacando a crescente valorização da inocência e da necessidade de proteção das crianças. E veja, por que ele precisa traçar esse estudo histórico? Porque nem sempre a criança foi vista do mesmo jeito. Essa controvérsia não é recente. Antes dos tempos de Jesus, havia muitos conceitos errados sobre crianças. Por exemplo, na antiguidade, a criança era vista como sem importância. É por isso que em povos pagãos, o sacrifício de bebês ao deus pagão Moloque era comum e estava tudo bem. Se você conversasse com alguém daquela religião e falasse assim, não, eu estou indo sacrificar o meu filho ali na fornalha do deus Moloque, eles vão, tudo bem, bom dia. Porque, na antiguidade, a criança era vista sem importância. No paganismo greco-romano, as crianças eram vistas como potenciais. Se você tivesse dinheiro, você contratava um pedagogo para poder educar essa criança. Mas se você não tivesse dinheiro, a criança, dentro da cultura greco-romana, era vista como mão de obra. E isso tudo de acordo com a cosmovisão daquele tempo, tá? Mas se eu tivesse que responder hoje, o que é uma criança? Como é que você responderia? O que é uma criança? E aí? E veja, eu quero que você saia daqui com clareza sobre o que é uma criança. E para explicar para você, eu vou começar dizendo o que não é uma criança. Uma criança não é um estorvo. Hoje há vários conceitos errados sobre crianças. A criança é um estorvo financeiro, é um problema profissional, ela é um estorvo ao nosso conforto, é um estorvo do nosso prazer, ela é uma destruidora do corpo perfeito, destruidora dos sonhos dos pais. A criança, ela é um estorvo no culto público, ela atrapalha. Então, a gente precisa, a gente precisa apenas tirá-la do nosso meio para não dar trabalho enquanto a gente está aqui para ouvir a pregação. E veja, não estou falando que não pode ter culto infantil, não, viu? Tem gente que vai dizer, não, o culto infantil não pode. Não, eu acredito que o culto infantil tem sua importância. Mas eu me lembro de uma vez de ir pregar numa igreja e eu amo lugar onde tem criança. E aí eu, no meio do culto, assim, deu um negócio assim no estômago, eu acho que estava nervoso para pregar, aí eu fui no banheiro. E eu passei em frente a uma sala lá das crianças, né? E aí eu fui no banheiro, na volta, eu vi que as crianças estavam todas paradinhas em frente à televisão. Durante o horário do culto, eles estavam assistindo um filme, Procurando Nemo. Eu voltei extremamente entristecido. Eles tiraram as crianças do culto só para não dar trabalho. Então vamos tacar entretenimento. Crianças não são estorvo, mas tem gente que vê elas assim. Não faz muito tempo que o comediante Fábio Porchat disse que é um inferno ter filho. O maior medo é perder o que construímos, ele e a mulher dele. Vai dizer que ele diz que somos muito companheiros,
Temos medo de um filho atrapalhar. Meu casamento me dá paz. A gente compra as maluquices um do outro e filho atrapalha. Nem todo mundo é corajoso como o Fábio Porchat para dizer isso. Mas muita gente pensa como ele. Uma criança não é instrumento. Por que eu digo isso? Porque crianças são frequentemente instrumentalizadas para algo. Deixa eu dar alguns exemplos. Políticos, eles tiram fotos com crianças, beijando criança, porque a criança seria um instrumento para conseguir empatia das pessoas. Alguns pais utilizam as crianças como instrumento de obter dinheiro, auxílio do governo, ou usam a criança para pedir dinheiro no sinal, essas coisas, vocês já viram coisas assim. Ou outros pais, eles instrumentalizam seus filhos para realizar os sonhos que eles não puderam realizar. O filho vai ter que fazer o curso que o pai não teve. Ele vai ter que ter. O casamento, do jeito que os pais não tiveram, o filho tem que ter. O filho vai ter a infância que os pais não tiveram. Percebe que nesse contexto eu estou me relacionando com os meus filhos não como filhos, mas como sendo um instrumento para minha autorrealização. Pais assim deixam de olhar seus filhos porque estão ocupados demais olhando para si mesmos. Os filhos são apenas instrumentos da realização dos seus próprios sonhos. E tá cheio de pai assim. É por isso que uma falha de uma criança é uma falha cósmica, é uma falha moral. Aí o pai pergunta: onde é que foi que eu errei? Às vezes a falha do filho pertence ao filho e não sua. Agora, se eu coloco a minha satisfação e a minha realização nas crianças, eu estou fazendo delas instrumento. Estou objetificando elas para a minha satisfação e alegria. Algumas igrejas fazem isso. Uma vez eu repreendi um colega, ele disse assim: rapaz, a gente está com estratégia evangelística lá na cidade fantástica. A gente pega uma Kombi, coloca música, sai recolhendo criança, faz uma tarde de brincadeira lá na igreja. Com o tempo, os pais começaram a vir para a igreja. Aí eu perguntei: e as crianças? Estão tudo lá. Mas tá pregando para a criança? Está discipulando a criança? As crianças estão se convertendo? Como assim? Falei: você está juntando as crianças. Você está levando as crianças. Você não está ensinando as crianças. Você não está pregando para as crianças. Não, a gente dá um lanche lá, põe uma música e é isso. Então a criança para ele é isca, para fisgar os pais. Tem igreja que pensa assim: criança é instrumento. Mas tem um pensamento que é comum, que vai dizer que crianças são o futuro. Criança, meus irmãos, não são o futuro apenas. Crianças são o presente. A Bíblia vai falar que elas já são povo de Deus. A nossa teologia vai dizer que elas são filhas da aliança. Quando nós batizamos os nossos filhos, nós não estamos dizendo que eles serão o futuro da igreja. Nós estamos dizendo que eles são presente da igreja, eles são parte da igreja, e eles são coparticipantes da graça de Deus para nós. Eu não posso olhar para a criança como o futuro, porque nesse intuito, nesse pensamento, eu vou negligenciá-los no presente. Tá? Crianças não são estorvo, instrumento e nem são um futuro apenas. Por quê? Biblicamente falando, crianças são muito mais do que isso. Tem um texto que é muito importante para nós pensarmos sobre isso, está lá em Marcos 10. Diz assim o texto: então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim. Não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Crianças são, em primeiro lugar, pessoas.
e por isso devem ser trazidas para Jesus. Nós não levamos pet para Jesus. Nós não levamos árvores para Jesus. Nós não levamos objetos para Jesus. Mas Jesus fala: tragam para mim as crianças. Porque elas são pessoas. E quando eu deixo de enxergar as crianças enquanto pessoas, eu deixo de entender que o maior problema da criança é o problema de qualquer pessoa, que é o coração. Não é o comportamento apenas, mas o coração. Eu preciso enxergar aquela criança como alguém, porque senão eu tendo a enxergar aquela criança como um problema a ser resolvido. Vindo para cá, eu recebi um áudio de uma mãe lá da igreja, fala assim: pastor, tô contando essa história com autorização, viu? Nunca conto uma história sem autorização. Minha filha tá com problema, pastor, ela tá chorando, ela narrou os problemas da filha, ela tá fechada, não conversa comigo, pastor. Eu tô perdendo a minha filha, pastor, não sei o que eu faço, já tentei de tudo. Eu não aceito isso, pastor, isso não vai ficar assim não, eu vou lá, vou resolver isso. Aí eu gravei um áudio para ela, falei assim: minha irmã, você tá olhando para sua criança, para sua filha como um problema a ser resolvido. E se o lamento, o choro, os problemas que a sua filha estão passando agora não são demandas que ela precisa passar para crescer? E você está tentando privar a sua filha do crescimento. Ela precisa chorar para lidar com as dificuldades. Ela precisa crescer e fazer o que tem que ser feito, mesmo sem vontade. Ela tem que entender que o mundo não gira em torno das demandas dela e que, mesmo quando ela quiser parar o mundo para descer, o mundo não para. Ela precisa saber que Deus é o melhor amigo dela. Ela precisa aprender a depender do Senhor, orar e ainda assim avançar. Ela precisa saber que o mundo não é bom como ela espera. Mas ela não vai fazer isso se você olhar para sua filha como demandas a serem resolvidas e ir lá resolver, mas você vai estar infantilizando a sua filha como uma geração inteira de adolescentes que nós temos por aí. É isso que você quer para sua filha? O pressuposto disso é que ela olha como um problema a ser resolvido, não como uma pessoa que precisa lidar com as suas demandas, com a sua vida, porque tem problema no coração. Tá? Crianças são pecadoras. Então por que o texto bíblico que nós lemos diz que o reino é delas? Tá? Irmãos, crianças, elas são exemplo de vulnerabilidade, não de pureza. No tempo de Jesus, as crianças eram vulneráveis, frágeis. Em que sentido? Naquela cultura, elas não tinham muita atenção, via de regra. Então, é por isso que, frequentemente, nós somos instruídos a cuidar dos órfãos e das viúvas. A ideia é das crianças que não têm cuidadores e das mulheres que ficaram desassistidas. Elas eram exemplo de vulnerabilidade, mas não de pureza. Porque tem gente que acha que criança é um anjinho, sabe? Um anjinho, uma asinha. Aí faz sessão de fotos que fica uma gracinha mesmo, né? Coloca uma asinha na criança, ficou fofinho, mas ela não é pura. Ela nasceu em pecado, mas ela é vulnerável. As crianças são exemplo de simplicidade, não de ausência de pecado. Elas também precisam ser redimidas por Jesus. E é por isso que Jesus fala: deixa vir as minhas crianças. Crianças também precisam se arrepender. Crianças precisam também ser regeneradas. Crianças também precisam de evangelho. Crianças precisam ouvir o porquê que Jesus morreu na cruz. Criança não pode ficar ouvindo historinha de lição de moral. Sabe por que eu digo isso? Porque tem igreja que está ensinando a história de Davi lutando contra Golias, ensinando que as crianças podem vencer os desafios. Mas essa não é a lição do texto que diz que do texto que narra Davi vencendo Golias. O que estava em jogo ali? O que estava em jogo é que os inimigos de Deus estavam na terra prometida. O problema é que o rei, Saul, que deveria ser exemplo de fé, ele se amedrontou. Ao invés dele crer na palavra do Senhor, que tinha prometido que aquela terra onde estavam os filisteus seriam deles, ele se amedrontou. Chegou o jovem Davi, ouvindo as blasfêmias que estavam sendo ditas,
ele se indignou e disse: eu vou lutar. Então, note que o texto ali está fazendo um paralelo entre Saul e Davi. Saul, o rei, não fez nada. Mas ele que deveria fazer não fez nada. Davi, que era ninguém, estava ali para entregar informação. Foi ele que fez tudo. Saul, mais experiente, mais desenvolvido e até maior, não fez nada. Davi, que era tudo menos isso, ele foi à frente. Tanto que o texto vai dizer que pegaram a armadura de Saul e tentaram colocar em Davi. E não coube, porque era muito maior do que Davi. Davi era franzino. Percebe a comparação? Golias blasfemava contra Deus, Saul não falou nada. Mas Davi falou: você vem contra mim com pau e pedra, eu contudo vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, e até o final do dia sua cabeça está na minha mão. E foi o que aconteceu. Porque se Deus prometeu que aquela terra seria do seu povo, aquela terra será. Séculos depois, veio o verdadeiro Davi, que venceu não os inimigos matando eles, mas morrendo por eles. Porque assim como o povo do Antigo Testamento, nós temos uma terra prometida. Novos céus e nova terra. Eu preciso contar as histórias da Bíblia pregando o evangelho para as minhas crianças. E não apenas contando essa historinha de lição de moral, para que elas se sintam fortes. Porque elas são pecadoras. Elas precisam de arrependimento. Crianças, elas eram exemplo de pobreza, não de inocência. Tem gente que fala assim: ah, criança é inocente. Inocente é quem não tem culpa. A Bíblia fala que nós já nascemos culpados. Eu posso falar com uma criança inocente? Não posso. Inclusive, culpa, ela tem um elemento tanto judicial quanto o elemento subjetivo. Judicial é, perante o tribunal de Deus, nós já nascemos culpados. O elemento subjetivo é que nós podemos nos sentir ou não culpados. Tanto que tem pessoas que são claramente culpadas, e aí você pergunta para ela: o que você tem a dizer para isso? Não, eu sou inocente. Ela não se sente, mas ela é. Crianças não são inocentes. Tá? Elas nascem culpadas. Davi vai dizer que ele foi concebido em pecado, e em pecado ele nasceu. Mas elas são exemplos de pobreza. Porque apenas mãos vazias podem ser enchidas, e as crianças não tinham nada. E indo a Jesus, elas podiam receber. Tá? Crianças são bênção. Como diz o texto bíblico, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Por que é importante enfatizar que criança é bênção? Primeiro motivo é porque tem muito crente transformando bênção em maldição. Tem muito crente que, podendo ter filhos, não tem. Veja, eu sei que esse assunto tem várias nuances. Mas veja bem, se alguém disser para você assim: quer R$1 milhão? Aí você fala assim: limpo assim? Não é errado, não? Não, R$1 milhão. Quero. R$1 milhão. Deus te dá uma herança, uma bênção. Aí você fala: não, obrigado, Senhor. Eu sei o que eu estou fazendo na minha vida. Tamo junto. Vou fazer do meu jeito. Não faz sentido. Sabe por que eu estou falando isso? Repito, tem gente que pensa como o Fábio Porchat, mesmo dentro da igreja. Que criança é um estorvo, ou inferno, como diz o Fábio Porchat. Talvez o inferno seja exatamente esse egoísmo que governa a vida de muitos casais. O segundo motivo pelo qual é importante dizer que criança é bênção é porque, vamos ler o texto bíblico juntos? Herança do Senhor são... Herança do Senhor são os filhos. Não importa o sexo, não importa a cor, não importa a raça, não importa a condição social e não importa a situação de saúde. Se a Bíblia fala que qualquer criança é herança do Senhor e benção, significa que até as crianças que nascem deficientes são herança
do Senhor. Segundo Deus, filhos são herança e bênção, quer nasçam com deficiência ou não. Então aprenda a enxergar como Deus. Não transforme bênção em maldição. Às vezes eu acho, meus irmãos, que nós hipervalorizamos a saúde dos filhos, quando deveríamos valorizar os filhos, quer sejam saudáveis ou não. Você pode perguntar, mas pastor, se os filhos são herança do Senhor, por que eles nascem com deficiência? Por que Deus daria essa herança desse jeito para nós? Essa é a segunda definição que nós vamos fazer hoje. Por que nascem deficientes? Imagine só, eu consigo entender o casal que, quando tudo vai bem, alimenta expectativa, nasce o bebê perfeito, sadio. É uma maravilha. O casal fica feliz. Agora, quando vem um diagnóstico, a criança sonhada frequentemente dá lugar a uma criança não desejada. E eu recebo no meu gabinete pais revoltados, amargurados. Por que Deus fez isso comigo? Casais sem vida própria que esqueceram de viver, pois tudo passa a centrar-se nos cuidados do bebê. Recebo esposas abandonadas pelos seus maridos, porque os maridos não aceitaram a deficiência do filho. Gente cansada, muito cansada. E eu não quero ser insensível para com essas pessoas, nem ser insensível para com aqueles pais que têm crianças deficientes. Eu conheço o desespero dessas pessoas, de verdade. Mas nós precisamos aprender a ver a situação como Jesus. E enxergar a deficiência com os olhos das Escrituras. João 9 diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Há duas compreensões equivocadas sobre pessoas com deficiências que são sustentadas até hoje. A primeira delas é que crianças deficientes só causam sofrimento para os pais. Para aquele povo dos tempos bíblicos, né, alguém que nascia assim, tinha algumas hipóteses. Os pais dele pecaram e Deus estava castigando eles. Tem pai que pensa assim até hoje, né? E eu pequei contra Deus, por isso que Deus me deu um filho deficiente. Uma outra hipótese é, o bebê de alguma maneira, isso diz alguns comentaristas, que defendem que uma criança que nascer deficiente é porque o bebê de alguma maneira havia cometido algum pecado dentro do ventre. E por isso nasceu deficiente. Eu acho isso triste porque até hoje tem evangélico que acha que qualquer sofrimento é maldição. Então, um filho deficiente é uma forma de julgamento e disciplina de Deus. E isso os deixa culpados. Tem um estudo que foi publicado na UNB, Universidade de Brasília, diz assim, que ele investiga a saúde mental de pais de crianças com deficiência mental. Os autores constatam que os pais apresentam altos níveis de estresse, ansiedade e depressão, além de sentimentos de culpa e de luto. Tem um livro que se chama Saúde Mental de Mães de Crianças com Deficiência, uma revisão de escopo. Na verdade, é um artigo que foi publicado nesse livro. Os resultados do artigo, lá de 2020, vai dizer que indicam que essas mães de crianças com deficiência, né, estudadas, apresentam um risco aumentado de transtornos mentais, como depressão, ansiedade e estresse, em comparação com mães de crianças sem deficiências. Meu ponto aqui é mostrar para vocês que, assim como nos tempos de Jesus, nós temos gente que acredita que crianças com deficiência só causam sofrimento para os pais. Alguns pais também vão entender que criança com deficiência só sofrem com a situação. João 9 tem a pergunta dos discípulos. E seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Alguns pensam, meus irmãos, que a vida de sofrimento não vale a pena ser vivida
e que vale a pena ser evitada a qualquer custo. Qualquer custo. É por isso que há, em alguns lugares, a permissão de abortar crianças que são diagnosticadas com alguma síndrome ainda dentro do útero. Na cabeça dos pais, para que eu vou ter esse filho se esse filho vai nascer só para sofrer no mundo? Ou não precisa ir muito longe, não. Tem crente que fala assim, pastor, hoje o mundo está complicado, né? Eu não vou ter filho, não. O mundo está complicado. Para que eu vou pôr filho no mundo, né, pastor? Tem uma geração inteira que pensa assim. O problema é que esse pensamento levado às últimas consequências desumaniza as pessoas com deficiência. Tem um documentário que se chama Bebês com Deficiências Ficam Melhores Abortados. Tem no YouTube. Você entende um pouquinho de inglês? Tá lá. Mas deixa eu tirar algumas citações desse documentário. Muitos pais nem ao menos consideram a possibilidade de ter filhos deficientes. Por exemplo, a Islândia, país escandinavo de 330 mil habitantes, aborta 100% dos bebês diagnosticados com síndrome de Down. Descobriu que tem síndrome de Down dentro do ventre? Não vai nascer. Essa tendência já pode ser verificada em outros países da Europa e nos Estados Unidos. Na Dinamarca, o aborto vitima 98% dos bebês diagnosticados com síndrome de Down. No Reino Unido, a porcentagem chega a 90%. Na França, são 77%. E nos Estados Unidos, 67%. Com tantos bebês com síndrome de Down assim sendo mortos ainda dentro do ventre, nada tira da minha cabeça. E eu pensei isso aos prantos, assistindo esse documentário terrível, que no Novos Céus e Nova Terra nós teremos vários bebês abortados que viverão eternamente com Jesus. O Pai Celestial não aborta os seus. Que vida que vale a pena ser vivida? A vida com o deficiente é vida, é graça, é dádiva, é presente e precisa ser protegida. Um outro artigo, intitulado Ambientes Hostis, Síndrome de Down e Triagem Genética na Cultura Contemporânea, recente, de 2021, diz que as mães que optam pelo aborto tratam o fato com uma estranha normalidade. Importante dizer, esse artigo aqui, ele estuda as clínicas de aborto na Islândia, onde 100% dos bebês são abortados com síndrome de Down, tá? O artigo vai dizer que nessas clínicas de aborto na Islândia, as mães tratam com normalidade. Chamam o bebê de meu filho e depois do procedimento abortivo fazem uma visita ao corpo do bebê, lhe dizem adeus e chamam pastores para uma pequena cerimônia religiosa. É comum fazer cartõezinhos com o nome do bebê, uma oração e impressão dos seus pezinhos. Tem um depoimento de uma mãe, logo após ter abortado, que disse: não vemos o aborto como assassinato. Explicou Elga Sol, e o nome que eu não vou tentar pronunciar. Ela é funcionária do hospital universitário que aconselha as gestantes. Nós damos fim a uma possível vida que poderia ter sido uma complicação enorme. Prevenimos o sofrimento para essa criança e para a família. É claro que pais sofrem com uma criança deficiente, claro. Mas pais sofrem com uma criança que não é deficiente também. É claro que pais sofrem de maneira específica com a criança deficiente. Mas não é verdade que tudo isso é necessariamente consequência do pecado dos pais ou da criança. Aqui nós precisamos fazer uma distinção importante. Jesus respondeu: nem ele pecou e nem os pais dele pecou. Qual a distinção que a gente precisa fazer? Porque no pensamento do tempo de Jesus, o pessoal pensava: ou os pais pecaram
e Deus está castigando, ou os bebês de alguma maneira pecaram e Deus está castigando. Mas a gente precisa fazer a distinção porque Jesus fala: nenhum nem outro pecaram. Que distinção é essa? Distinção entre pecado original e pecado atual. O que a gente chama na teologia de pecado original? É a corrupção existente em todos os seres humanos após a queda, de onde procedem todas as obras e intenções pecaminosas dos homens. Então, presta atenção, todo mundo nasce com a herança do pecado original. Mas também tem um pecado atual, que é a manifestação do pecado original, que passou a habitar no ser humano após a queda. Então é o seguinte, você é pecador hoje, porque você já nasce por causa do pecado original. Percebe? Então, quando Jesus diz nem os pais e nem o bebê pecaram, ele não está dizendo que eles não são pecadores, mas eles estão dizendo que eles não cometeram nada específico e que Deus está punindo eles. É isso que Jesus está dizendo. Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Então, qual que é o propósito da deficiência? Revelar a soberania de Deus, meus irmãos. Revelar a soberania de Deus. Deus é soberano, não é somente sobre as crianças que nascem sem deformidades. Deus é soberano sobre as crianças que nascem com deformidades. Porque ele é soberano sobre toda a realidade. O Salmo 139 vai dizer: tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Nós precisamos entender que o Senhor governa sobre as coisas que nós gostamos e as coisas que nós não gostamos, as coisas difíceis e as coisas fáceis. E o mínimo desenvolvimento intrauterino também está nas mãos do Senhor. Também. Êxodo 4 vai dizer que o Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo ou surdo? Quem faz o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Quem foi que fez aquele cego que estava lá? Foi o Senhor. E quem é que faz todas as crianças, todos os bebês, com ou não deficiência? O Senhor. Deus não é Deus remendador, capaz de usar a cegueira para um bem maior. Deus é Deus soberano, capaz de planejar a cegueira para um bem maior. E isso ele faz com deficiências também. O segundo propósito da deficiência é revelar o discipulado de Deus. O Salmo 119, ele diz: foi bom que eu tivesse passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Irmãos, tem coisas que você só vai aprender tendo um filho deficiente. Aí você pergunta: por que eu? Porque Deus quer ensinar você, homem e mulher de Deus. Se ele não quisesse, eu não teria te presenteado com essa herança. Tem coisas que nós só aprendendo na escola do sofrimento. Eu não estou dizendo que o sofrimento por si só vai melhorar você. Inclusive, eu tenho um lema: dor sem Deus deforma. Dor com Deus transforma. Eu vou repetir. Dor sem Deus deforma. Dor com Deus transforma. Dor pela dor, sofrimento pelo sofrimento, não vai fazer você melhor. Mas se você passa pelo sofrimento, quando você se prostra diante do Senhor no dia da angústia, quando você leva suas dificuldades, suas demandas, suas limitações aos pés do Salvador, você pode ter certeza que você vai ser transformado. Nem sempre, meus irmãos, Deus te dá a vida que você pediu. Sempre Deus te dará a vida que você precisa para aprender mais sobre Ele. Por fim, o propósito da deficiência é revelar a suficiência de Deus. O texto, 2 Coríntios, Paulo vai dizer: então Deus me disse, a minha graça é o que basta para você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A ideia aqui é que Paulo, nós não sabemos o que era o espinho na carne,
mas certamente era incômodo. Ele orou por 3 vezes, não foi atendido. E quando ele foi atendido, ele ouviu o que ele não queria ouvir. A minha graça te basta. Veja, Deus não tirou o sofrimento, mas Deus deu graça para que ele lidasse com o sofrimento. Assim como Deus não vai tirar o seu filho deficiente, mas vai dar graça para que você crie graciosamente o seu filho deficiente e se alegre. Não é só suportar e lamentar, é se deleitar. É o que Paulo vai dizer. De boa vontade me gloriarei nas fraquezas. Há momentos, meus irmãos, que tudo que você tem que fazer é chegar diante do Senhor e oferecer sua fraqueza, para que Ele lhe ofereça o seu poder. Porque nem sempre Deus te livra da deficiência. Às vezes Deus quer te livrar na deficiência. É por isso que os deficientes nascem. Eles nascem para revelar a soberania de Deus, para revelar o discipulado de Deus para a vida do deficiente e para a vida dos pais dos deficientes, e a suficiência de Deus para os pais e para o deficiente. Sabe por quê? Um deficiente ele pode viver mais contente do que pessoas sãs, se ele tiver Jesus. Com certeza. Por fim, o que nós podemos fazer? O que a gente pode fazer diante dessas demandas? Em primeiro lugar, ver como Jesus. O texto começa, enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Olha o paralelo. O homem não vê, mas Jesus vê. Nem sempre os deficientes são vistos, mas Jesus sempre vê os deficientes. Ele sempre os alcança com graça. Olhe para a criança deficiente e veja ela. Veja a pessoa e o sofrimento da pessoa. Depois vai ao encontro dela. Foi assim que Jesus fez. Jesus viu, foi ao encontro daquele homem cego de nascença. Mas ao ver, nós devemos evitar 2 extremos. O extremo da dó e o extremo da insensibilidade, tá bom? Toda vez que você se deparar com alguém que é deficiente, evite esses 2 extremos. O extremo da dó enxerga o deficiente como pobre coitado, sabe, café com leite? Tadinho, né? Poxa, já nasceu com o pé torcido, já nasceu meio torto, né? E agir assim impede o desenvolvimento da pessoa. Quem tem dó tira a dignidade da pessoa. Porque dó não é misericórdia, tá? A dó diz muito mais respeito sobre você do que sobre a outra pessoa. A misericórdia, eu costumo explicar que misericórdia é aquela pessoa que vê, sente e age, como na estrada de Jericó. Ele enxerga, ele se compadece e ele vai lá e resgata a pessoa na estrada de Jericó, tá entendendo? A pessoa que tem dó, ela vai só até o sente, ela vê e sente. Mas a pessoa continua na miséria, continua afastada, continua rejeitada. Então tem gente que sente dó. Dó é o que você sente quando vê as pessoas na rua, né? Poxa, olha lá na rua, né? Situação, pobreza. Ai, triste, né? Aí depois você vira e vai ver sua vida. Dó. Pouco. Você está tirando a dignidade das pessoas. Inclusive, crianças, a maior alegria para crianças com deficiência é serem incluídas e tratadas como iguais. Eu me lembro, né, no seminário, nós tínhamos um colega, ele tinha uma deficiência na perna. E aí, os seminaristas batiam bola lá, de vez em quando, no seminário, e ele gostava de ficar assistindo. Aí um dia a gente perguntou, por que você não joga? Ah, todo mundo sabe, eu tenho problema na perna. Aí todo mundo olhou para ele assim,
Daí? Ele, não, mas vou atrapalhar vocês. Aí a gente, todo mundo... E daí? Aí teve um colega nosso que até brincou. E fulano de tal, que parece que tem duas pernas esquerdas, tem certeza que você não vai atrapalhar mais do que ele? Ele, posso? Pode. E ele começou a jogar, realmente ele jogava mal, mas a gente se divertiu, ele se divertiu, e no meio do jogo, ele acabou, sem querer, fazendo um gol. A bola bateu nele lá, entrou. E aí o pessoal pegou, levantou ele, assim, jogou pra cima. Quando a gente colocou ele no chão, ele tava chorando. Todo mundo assustado. O que aconteceu? Machucou? Ele falou, não, hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Ninguém teve dó dele. Mas todo mundo teve misericórdia. Agora imagine uma criança passar a vida inteira tendo olhar de dó, de pena, sendo desumanizada. Esse extremo precisa ser evitado. Por outro lado, o outro extremo precisa ser evitado, que é o extremo da insensibilidade, que enxerga o deficiente como qualquer pessoa, sem as especificidades. Quando eu faço isso, eu impeço o desenvolvimento da pessoa. Não é porque a pessoa é deficiente que eu tenho que deixar de levar isso em consideração. Eu preciso tratar ela como igual, mas eu também preciso levar em consideração que ela tem suas especificidades, como qualquer outra pessoa. Porque senão eu vou estar sendo insensível e impedir o desenvolvimento dela também. Deixar de ajudar. Quando o cara lá foi jogar a bola com a gente colocou ele numa posição no jogo que ele conseguisse desenvolver. Foi levado em consideração a limitação dele. Não foi insensível da nossa parte isso. Jesus viu o cego. Eu acho que nós deveríamos ver os cegos espalhados por aí. Aqueles que são invisíveis na nossa igreja, na nossa família. Sabe o café com leite que ninguém... Eu preciso confessar com você, eu não confio em gente que não gosta de criança, viu? Eu não confio. E digo mais, eu não confio em pastor que não gosta de criança. Se o Supremo Pastor ama criança, os pastores deveriam amar. Sabe aquele adulto que a criança, chega assim e tal, ele, beleza. Ou finge que ouve, não ouve. Conversa mexendo no celular. Não é assim que Jesus faz, ele vê. Tá? Segunda coisa que nós devemos fazer com crianças deficientes é conduzi-las até Jesus. Marcos 10 diz: então trouxeram as crianças a Jesus para que as abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam. É interessante olhar para esse texto, porque uns trazem as crianças para Jesus e outros repreendem, impedem as crianças. Era costume naquele tempo que os pais levassem as crianças para que as lideranças abençoassem, tocassem nas crianças, né? Autoridades religiosas como profetas, né, faziam isso. Mas o texto tem um claro paralelo. Aqueles que são facilitadores e aqueles que dificultam crianças de se aproximar de Jesus. Você tem sido um facilitador ou um dificultador? E como que a gente dificulta crianças de irem até Cristo? Quando deixamos de ensiná-las a palavra de Deus. Quando a gente coloca procurando Nemo ao invés de pregar. Tá? Quando a gente acha que criação é só ajuste comportamental e não pregação para o coração. Inclusive, quando Paulo ele vai escrever para a igreja de Éfeso, ele vai dizer assim: vós pais não leveis vossos filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e no temor do Senhor. Disciplina, aspecto comportamental. Temor, aspecto do coração espiritual. A gente tem que levar em consideração isso. Tá? Os pais devem ensinar os filhos de maneira dinâmica e variada. Nós nos tornamos dificultadores para que as crianças vão até Jesus quando deixamos de dar exemplo a elas, escandalizando as crianças, tropeçando, fazendo coisas que nós instruímos elas a não fazer. Por exemplo, Marcos 9,42 está escrito: se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor que essa
Seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada em seu pescoço e fosse jogada no mar. Olha o que Jesus está dizendo. Você que atrapalha a criança de ir a ele, é melhor que você morra. Eu não vejo Jesus falar de maneira tão incisiva assim, quase em nenhum lugar. Nós temos pessoas aqui do Ministério Infantil. Vocês estão entendendo que vocês estão no ministério mais importante da igreja? Porque é isso que Jesus fala sobre as crianças. Ensinamos as crianças não só com palavras, mas sobretudo com exemplo. As crianças leem nossas ações. Tá? Influenciamos as crianças sempre, seja para o bem ou seja para o mal. Outra maneira de nós dificultarmos crianças de irem até Jesus, quando deixamos de discipliná-las, tá? Vou citar novamente Efésios 4, diz assim, 6:4. E vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor, ou no temor do Senhor, dependendo da tradução. Meu ponto aqui é que se você deixa de criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, você leva as crianças à ira. É o paralelo, olha. Não provoqueis vossos filhos a ira, mas qual que é o contrário de provocar ira nos filhos? Tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Tem filho que está nervoso com os pais, é porque os pais não disciplinam eles. Já pararam para pensar nisso? Não colocaram limites. As crianças crescem como reis em casa. Tem 4 ou 5 anos, mas decide o que comer, o que vestir, a hora que acorda, a hora que dorme. Não é à toa que essa criança está estressada, está nervosa, está indisciplinada, está brigando, está viciada em tela, está irada, brigando com todo mundo. Essa criança, ela está dizendo nos seus sintomas, no seu comportamento, eu estou irado com os meus pais porque eles não me dão aquilo que eu preciso. E eu preciso de limite, eu preciso de disciplina, eu preciso de pregação, eu preciso de evangelho, eu preciso de arrependimento, senão eu vou emirar. Disciplina é amor. E nós não podemos nos fugir disso, sabe? A Bíblia fala que o pai que ama disciplina o filho. Deus disciplina seu povo. Discipline seu filho também. Não seja um dificultador, tá? O reino de Deus rompe a barreira da idade, assim como a barreira sexual, o evangelho para mulheres. Da profissão para cobradores de impostos. Do corpo para doentes. Da vontade pessoal para endemoniados. E da nacionalidade para os gentios. Portanto, também as crianças podem ser trazidas para que Jesus as abençoe. Precisamos ver como Jesus, conduzir como Jesus e orar pela salvação. Crianças precisam de salvação. Mas a salvação é pela graça. A gente disciplina, a gente cria, a gente dá exemplo, a gente cria elas na igreja, a gente faz tudo isso. Mas a salvação pertence ao Senhor. Isso é muito bom. É muito bom. Porque Deus, ele faz a parte dele, mesmo quando você não faz a sua. E é por isso que a gente sempre tem esperança. Sempre tem esperança. A salvação, deixa eu passar aqui pelo tempo. A salvação se alcança pela graça, por meio da fé. E a fé é um presente de Deus. Logo, pessoas com deficiência também podem ser salvas. Isso não depende da capacidade delas de entenderem o que creem. Depende unicamente do poder de Deus para salvar. E Ele ama fazer isso. Por que eu coloquei essa frase? Porque tem gente que fala assim, para que eu vou pregar para a pessoa com deficiência? Para que eu vou ensinar? Porque ela precisa ser salva também. O mesmo evangelho que salva a pessoa que não tem deficiência, a pessoa que também tem deficiência. É o mesmo. Ah, mas ela não vai entender. Gente, se depender da nossa compreensão para que a gente seja salvo, ninguém é salvo. O Deus que abre o coração de qualquer pessoa também abre o coração de qualquer deficiente. Não importa a deficiência, seja motora ou cognitiva. No Novo Céus e Nova Terra,
Não vai ter deficiente, porque todos vão ter um corpo glorificado, a natureza glorificada. Mas certamente Jesus continua salvando deficientes ainda hoje. Nossa congregação, lá em Dayatuba, tem um rapaz com 21 anos. Ele tem uma deficiência. Chama Brenner. A mãe dele quis se tornar membro, fez a classe de novos membros. E o Brenner acompanhava a mãe, né? E aí, no dia que a mãe foi ser avaliada pelo conselho, o Brenner perguntou, ele não fala bem direito, mas ele perguntou, eu posso ser avaliado? Aí a mãe, não, menino, para de... Falei, pode. Nós conversamos com o Brenner. Ô Brenner, você crê em Jesus? Creio. Jesus morreu por você? Morreu. Você ama Jesus? Amo. Nós vamos batizar você, viu, Brenner? Você quer? Quero. Foi um dos momentos mais felizes do meu ministério, meus irmãos. O dia do batismo do Brenner. Sabe por quê? Se o Deus quebranta o coração, faz o morto voltar à vida, nos dá o dom da fé, Ele pode fazer isso com qualquer um. E com os muitos Brenners espalhados pela história. Salvação não é pela nossa capacidade de entender, mas é pelo poder de Jesus de salvar. Seu filho, não importa a deficiência que ele tenha, a Deus pertence a salvação. Então, tomando as crianças nos braços, impondo-lhes as mãos, Jesus as abençoava. É isso que Jesus faz. Se as crianças fossem mantidas longe de Jesus, e se o cristianismo fosse algo só para os adultos, então o resultado seria um outro evangelho, não o evangelho de Jesus, e outra igreja, não a dele. Termino dizendo que vocês já pararam para pensar que, da perspectiva de Deus, todos nós somos crianças deficientes? Nascemos mortos, incapazes cognitivamente falando, com problemas, famílias tortas. Aos olhos do Senhor, todo mundo é deficiente, meus irmãos. Só Ele é perfeito. Mas aos olhos do Senhor, apesar das nossas deficiências, todo mundo é amado. Você também. Vamos orar? Pai bondoso, obrigado porque o Senhor nos ama apesar de nós. Então ajuda-nos a amar aqueles que o Senhor ama. Não deixe que nós sejamos negligentes com a pregação do Evangelho com as pessoas, porque nós julgamos que elas não são capazes de entender. Na verdade, ninguém é capaz de entender, mas o Senhor é capaz de nos salvar. E nós te louvamos, Deus, por isso. Nesse momento nós intercedemos para aqueles que estão longe da igreja, os vários filhos deficientes que nós temos espalhados por aqui, os filhos da igreja, que o Senhor os aproxime, Deus. Se ao Senhor pertence a salvação, a nossa esperança é o Senhor. Nós fomos pais falhos, mas o Senhor é o Pai perfeito. Então, Deus, resgata os nossos filhos. Salva os filhos dessa igreja, para que um dia nós ouçamos: o Deus dos meus pais é o meu Deus, e nós te adoraremos, Senhor. No nome de Jesus que oramos. Amém.